E aí, galera? Eu sou a Leila, educadora do Carol, e me diz uma coisa: vocês conseguem acompanhar todas as 50 mil lives que aparecem no Instagram de vocês? E os 300 cursos online que te sugerem? Eu mesma não consigo. Quase 4 meses de quarentena e vou te falar. Não assisti vários filmes, não fiz nenhum curso, não maratonei nenhuma série, mas o pior é que essa semana eu tava me cobrando porque não consegui terminar os 3 livros que eu comecei em março. Quem é que começa a ler 3 livros de uma vez, gente? Não sei. Sei que rola mesmo uma pressão pra gente ser e estar sempre mega produtivo nessa quarentena, não rola? Como se a gente tivesse que dar conta de tudo e ainda estar plena, linda e leve todas as manhãs. Estamos no meio de uma pandemia, porra! Posso querer não fazer nada o dia inteiro, por favor? Então, esse é o Fala Carolina, a maneira que a gente encontrou para ficar mais pertinho de vocês enquanto nossas atividades estão suspensas. Nesse episódio, vamos conversar sobre a importância do descanso, porque sim, descansar também é pedagógico. Bora lá? Está no Carol é gostoso, está no Carol é uma delícia, vem pro Carolina, vem pro Carolina! Oi, gente, eu sou a Carol, eu sou colaboradora do cursinho e eu vou falar como nos fragilizamos nesse momento tão difícil que a gente está passando. Bem, se você acompanhou os podcasts anteriores, já deve ter percebido que durante a pandemia do novo coronavírus, as desigualdades sociais, o racismo estrutural e as opressões de gênero contribuem para uma intensificação dos problemas causados atualmente. Já discutimos alguns desses problemas, mas nesse podcast a intenção é falar como toda essa situação afeta a nossa saúde mental. Estamos reinventando todo o nosso modo de vida a partir desse novo ponto de vista. Quer dizer, temos medo de falar com estranhos na rua, receio até de sair na rua, e mudamos a forma como nos relacionamos com nossos entes queridos. Não é apenas a quarentena que temos que aguentar. Isso para quem pode ficar de quarentena, né? Mas temos que aprender a lidar com esse vírus e repensar nossa rotina daqui para frente. Muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, e processar tudo isso é muito exaustivo. Sem falar que temos que conciliar com uma rotina de estudos EAD, que parece ignorar todo o contexto que estamos vivendo e exigem que prazos e várias obrigações sejam cumpridas normalmente. A nossa rotina de afazeres em casa também. Não é como se tivéssemos de férias. Não ganhamos mais tempo com a quarentena, nem mais disposição para fazer as coisas. É importante a gente entender que se sentir desse jeito não é errado. Não precisa ser a hora para aprendermos a falar 2 línguas diferentes, praticar 4 tipos de exercícios físicos ou revisar todo o conteúdo do Enem em uma semana. É hora de cuidarmos de nós mesmos e de quem amamos, principalmente da nossa saúde mental. Você já parou para respirar hoje? Isso mesmo que você ouviu. Já parou para respirar hoje? Com a correria do dia a dia, é muito comum a gente esquecer de respirar direito, sabia? Isso aumenta a nossa sensação de ansiedade. Então, sempre que estiver sentindo muita agitação e tiver com dificuldade para se concentrar, para um minutinho e faz 3 respirações profundas e conscientes. Ou seja, presta atenção no ar que está entrando e no ar que está saindo. A respiração consciente pode ajudar bastante a gente nos momentos de pressão. Oi, gente, eu sou a Bia, educadora da frente de Ciências da Natureza do Carol. A gente tem um monte de coisa para fazer durante o dia, né? Estudar, trabalhar, várias tarefas da casa e no fim a gente tá esgotada. Mas já percebeu que esse esgotamento não é só físico? Às vezes a gente nem tá com sono, mas mesmo assim se sente sem ânimo e sem atenção para fazer as coisas. Que nem quando você não consegue se concentrar nos estudos, em uma leitura, ou até naquela série que é mais difícil de entender, sabe? Isso quer dizer que você precisa dar uma parada, precisa descansar. E descansar não é só sobre ficar deitado e dormir, mas também sobre fazer atividades que te tranquilizam, te relaxem e te animem. E para quem não pode ficar em casa, isso é ainda mais importante, porque o desgaste mental de encarar e lidar de frente com essa nova realidade é muito grande, e o descanso é super necessário. Por isso que o descanso é fundamental e é ele que vai nos ajudar a passar esse momento de pandemia, nos mantendo saudáveis e sãos. A Leila vai falar um pouquinho mais pra gente.
Então, como disse a Carol, no início da quarentena teve gente exaltando uma suposta fartura de tempo. Parecia que de repente tínhamos tempo para fazer tudo aquilo que queríamos, mas nunca dava para fazer, tipo arrumar o armário, ler pilhas de livros, assistir filmes incríveis, fazer faxinas intermináveis e por aí foi. Mas não podemos esquecer que as realidades não são as mesmas e cada pessoa tem sua própria maneira de lidar com as situações. Para início de conversa, estamos vivendo um momento inédito, pelo menos para as gerações recentes. Esse lance de pandemia não acontece há muitos anos, sem falar que está tudo fechado. Não pode ver as amigas, não pode sair com crush, não pode ir ao sarau, nem dar rolê no parque, nem em lugar nenhum. Ninguém ensinou a gente a lidar com o isolamento social e fazer parte de um momento histórico é cansativo. E essas aulas online? A tecnologia tem sido fundamental durante essa quarentena, eu sei, mas o excesso de exposição à tela do computador ou do celular é bastante exaustivo. A comunicação por vídeo dificulta ou elimina os sinais não verbais que acompanham a fala e que ajudam o nosso cérebro a decodificar o que está sendo dito. Ou seja, essas videochamadas exigem maior concentração e atenção, deixando o nosso cérebro ainda mais cansado. Então, gente, calma. A Carol tem toda a razão. Não estamos de férias e ficar de quarentena não é bom. Muito pelo contrário, é horrível. Se você conhece alguém que consegue estudar todo o conteúdo da escola, fazer exercícios físicos, escrever, assistir filmes, séries e acompanhar várias lives, ótimo! Bom para essa pessoa, mas é importante lembrar que não precisamos ser produtivos o tempo todo. Não crie expectativas em cima do seu desempenho. Tem dia que você acorda com mais animação e consegue fazer várias coisas. Tem outros dias que tudo que você quer é comer uma besteira e ficar rolando o feed do Insta sem pensar muito. As duas situações são completamente compreensíveis. Sim, é importante manter certa rotina de atividades na medida do possível, eu sei, mas não se culpe se você não fez nada de novo ou super criativo nessa quarentena. Faça o que for possível para você e tudo bem. Respeite o seu corpo, sua mente e seus limites. Repito, você não tem que ser produtivo o tempo todo. Quando tiver com muitas tarefas, principalmente na frente da tela do computador ou do celular, faça pausas esporádicas. Tire 5, 10 ou 15 minutinhos para ficar longe das telas. Aproveita para olhar pela janela, para ver o céu ou para ficar olhando para o teto mesmo. O importante é dar um descanso para sua visão. As telas de computadores e celulares causam cansaço visual e até o ressecamento dos olhos. Alguns minutinhos longe deles vai te fazer bem. E agora, um recadinho pra gente da Grazi Alves, que é terapeuta ocupacional. Não é uma constatação apenas dos profissionais da área da saúde. Todos temos notado como esse período de pandemia e isolamento social tem tido impacto na saúde mental das pessoas. Isso é perceptível não apenas na crescente busca de serviços que atendem a essa demanda, mas também nas conversas que temos com os nossos próprios amigos e familiares. Nós estamos acostumados a cuidar da saúde física e precisamos nos habituar também a cuidar da nossa saúde mental, entendendo assim os nossos limites, tendo um tempo apropriado de descanso e nos envolvendo com atividades significativas que fortaleçam a nossa saúde em diferentes esferas. O importante agora é buscar meios saudáveis de aliviar essas ansiedades, preocupações e tensões, que são, de certa forma, esperadas como uma consequência de tudo o que está acontecendo. Buscar cuidar com os excessos de informações, pois sabemos que nos informar é necessário, mas cuidarmos para que não seja em excesso. Outra coisa que pode ser benéfico é manter uma rotina o mais próxima possível daquela que se vivia antes do período de isolamento, ou até mesmo uma nova rotina, desde que tenha uma organização dela, por exemplo, com horários fixos para o que for possível. Tentar retomar ou manter atividades que te trazem prazer, te animam, te confortam, também faz bem, priorizando as atividades que tenham um começo, meio e fim, para trazer aquela sensação de finalidade que tem nos faltado durante esse momento. E não podemos nos esquecer de manter uma rede de contato com as pessoas que são importantes para a gente, mesmo que por telefone, mensagens ou videochamada. Principalmente para compartilhar todos os sentimentos e sensações que temos sentido, porque assim nos lembramos que não estamos só, que os impactos desse período, que também é uma vivência coletiva,
eventualmente irá passar. E aí, curtiu o episódio de hoje? Deu para entender um pouco melhor por que o descanso é importante? Nós, entendendo essa importância, vamos parar de postar conteúdos e podcasts no mês de julho, dando um pouquinho mais de tempo para você descansar. Mas isso não quer dizer que vamos parar geral. Teremos várias atividades legais nesse mês e manteremos você informado. Lembre-se que pode sempre contar com Carol. E se precisar de qualquer ajuda com os estudos ou trocar uma ideia nesse momento difícil, manda mensagem pra gente, hein? Siga nossas páginas no Instagram e Facebook para ficar por dentro das novidades. E até a próxima!